Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de tudo já peço que deixe seu like, que ative o sininho de notificações e se inscreva no canal se ainda não o fez até agora e que hypem o vídeo no fim dele, se acaso vocês gostarem e ainda estiver hype para vocês gastarem, tá bom? Sei que é limitado, mas está aí a função. Torne-se membro se acaso possível e você desejar. E aqui vamos a mais um conteúdo. Hoje eu decidi trazer alguns dos primeiros perigos que eu passei na rua. Ter que trabalhar na rua desde muito jovem não foi nada fácil, apesar de que eu não tenho cicatrizes, mas passei por situações muito complicadas. E nesse vídeo aqui eu vou trazer as primeiras que eu passei. Lembrando que eu comecei a ir pra rua, pra pista onde se fazia job, onde se fazia programas, com os 14 anos. Eu conheci a Dica também era muito atenta e tal, e íamos no Montanha Danças, que era um clube de danças, uma casa noturna, pequenininha, e de gênero mais sertanejo ou forró. Numa dessas idas, fomos lá e conhecemos as trans que nos inspiraram, basicamente, as primeiras trans formadas, assim, já completas, digamos, que tínhamos conhecimento. Que foi a Angélica, a Thelma e a queridíssima Carol, belíssima. Depois que conhecemos elas, que foi ali, próximo à Rua da Balsa, onde elas faziam PG e tal, elas comentaram com a gente de que elas faziam PG no bairro da Cachoeirinha, ali no fim da Deputada Emílio Carlos e em frente ao cemitério da Cachoeirinha. Beleza. Um dia, a Dica e eu decidimos ir até a Cachoeirinha pra fazer PG, já que a gente já tava fazendo ali pelo bairro mesmo. Era um bairro vizinho, o bairro da Cachoeirinha, não tava tão longe de casa, dava pra gente ir caminhando, a gente foi lá. E já conhecíamos a Carol, sabíamos que ali não tinha cafetões nem cafetinas, então decidimos ir. Fomos, chegamos na rua e eu lembro que a primeira que a gente encontrou foi a Carol. Então a gente se cumprimentou, se abraçou e tal, e aí perguntamos pra ela, né, se poderíamos ficar por ali e fazer alguma coisa se rolasse. E a Carol, super gente boa, pegou e falou: aqui não tem dono da rua, vocês podem ficar à vontade, só não fica no mesmo lugar que eu, cada uma destacada no seu lugar, e tá tudo certo. Aí a gente viu que tinham outras meninas por ali. Então, uma delas veio, que foi a Melissa, cumprimentou a gente, foi maravilhosa. E depois apareceu a Larissa. A Larissa é uma mulher preta, super alta, forte, bonita. Uma mulher alta e forte, sabe? Impunha um pouco de medo e respeito ao mesmo tempo. Então a Larissa já veio gritando de lá do fundo: ei, ei, o que é que esses viadinhos estão fazendo aqui? E a gente olhou, eu e a Dica, sempre muito bocudas, que viadinho, meu amor, respeita as duas, eu com 14 e a Dica com 15. Respeita, a gente tá aqui, a gente vai ficar no mesmo espaço que vocês, tem que aceitar, a gente tá com a Carol permite que a gente fique aqui, não tem dono da rua não. E ela: pode saindo daqui, seus viadinhos, não sei o que, vai pra lá, vocês vão atrapalhar meu trabalho. E aí a Carol pegou e entrou na frente e falou: não, eu conheço elas e elas vão ficar por aqui. Do mesmo jeito que eu trabalho aqui, você trabalha ali, cada uma trabalha no seu canto, tem espaço pra todo mundo. Deixa as meninas aí. Se mexer com elas, vai mexer comigo. Ela não aceitou, só não passa pro meu lado, porque se passar pro meu lado vai ter babado. Beleza, a gente sempre respeitou, nunca ultrapassamos o lado dela. E ficamos ali, mesmo que toda vez ela queria expulsar a gente de lá. Tudo bem.
Os anos se passaram e aí fomos criando mais proximidade. Quando eu tava ali com os meus 16 anos, ou 17, algo assim, que eu tinha terminado com o meu primeiro namorado, né? Tínhamos deixado de morar na mesma casa e eu fui morar com a Nicole, que era a namorada do primo dele. E aí eu comecei a frequentar mais a cachoeirinha, mais ainda do que eu já frequentava. Porque nesse tempo eu também saí de lá, do acabamento gráfico onde eu estava trabalhando. Eu saí de lá, porque a rua estava me dando mais dinheiro e não estava me compensando trabalhar tantas horas, às vezes virar noite ali, sendo que virando a noite na madrugada na rua eu estava ganhando mais dinheiro ali na cachoeirinha. E aí foram chegando outras, chegou a Ellen, belíssima. Ela tinha silicone industrial nos seios, uns seios lindos. Ela linda com o cabelo aqui, cortadinho com uma franjinha, cabelo preto. Um corpão, uma pele bronzeada. Eu não lembro de onde ela era, se ela era natural de São Paulo ou se ela era de outro lugar. Porque não tivemos essa amizade toda. A Ellen chegou e ela começou a tretar também comigo. Porque eu era a única menor de idade ali e ela não queria aceitar. E nesse tempo a Dica já não tava indo, porque a gente tinha tretado a Dica e eu nesse período. E a Nicole nem sempre tava ali, na cachoeirinha. Era um lugar perigoso, porque ali do lado tá o Boi Malhado, que começa ali do lado do Hospital da Cachoeirinha e vai até a parte traseira do cemitério. E então era muito perigoso por conta dos tratrá que ficavam por ali, os tratrá ficantes. E às vezes eles eram legais, pagavam certinho com a gente, e outras vezes quando eles estavam acompanhados com outras pessoas, eles faziam opressão. E vinham com hostilidade, com ameaças e tal. Enfim, voltando pra Ellen. A Ellen não me suportava, então eu comecei a ficar. Tinha um esqueletão, que é ali onde é o CCJ hoje. É um edifício público que oferece atividades para jovens, desde dança, capoeira, especialização, tudo, tudo. Você tem de tudo ali. Aquele esqueletão foi reformado, mas anos depois. Quando eu tava ali ainda era só o esqueleto, uma construção abandonada, do lado do colégio particular, fino, em frente ao cemitério. E aí eu ficava ali. E a Ellen sempre falava, não passa pra esse lado, porque senão eu vou rasgar sua cara, que não sei o que, não sei o que lá. E eu tinha medo, por quê? Porque tinha uma mulher trans, tem uma mulher trans lá no meu bairro, no bairro do Limão, que eu não a conheci, mas que ela era amiga da Nicole. E numa dessas noites que eu não fui, elas tiveram uma confusão e a Ellen, junto com outras meninas ali, arrancaram as próteses dela com gargalo de garrafa, com afronta entre elas. Já começa daí, né? Na rua a gente já começa tendo os primeiros contatos de violência entre pessoas trans devido à competitividade. Não é tanto pelo espaço, e sim pela competitividade, por acreditar que aquele outro novo corpo que está chegando ali vai tirar clientes da sua lista de clientela, vai tirar dinheiro do seu bolso, dos seus ganhos no final do dia. Sendo que eles são livres para escolher, eles pagam para quem quiser e eles não têm só um ponto onde eles possam procurar as meninas e gastar o seu dinheiro. Existem inúmeros outros pontos e eu digo que todos os pontos que eu frequentei, eu acabei encontrando as pessoas que rodavam no Cachoeirinha, ou na Barra Funda, ou na Indianópolis. Sempre eram as mesmas caras, ou seja, eles gastavam gasolina e eles iam de ponto em ponto. Não tinha por que entrar com essa rivalidade, mas era o pensamento daquele tempo, era o pensamento dela. E aí eu lembro que num dia eu subi mais para conversar com a Carol, que a gente tava combinando, eu ia dormir na casa da Carol e a gente ia passar um dia juntas, almoçar juntas e tal, tudo demais. E aí a gente tava conversando sobre isso e não, inclusive acho que foi nessa mesma noite, a gente tava conversando sobre isso e nessa mesma noite a gente decidiu eu ia dormir lá com ela. E
E aí quando a gente olha, tinha em frente, onde a gente ficava, que é um barzinho onde fazem shows ao vivo, em frente tinha um estacionamento e a gente levava os clientes para fazer ali dentro. E quando a gente tava conversando, que a gente escuta um barulho, uma confusão, que a gente olha pro lado, era a Ellen brigando com um grupo de boys. Porque esses boys queriam obrigar ela a fazer de graça e tal, e estavam arrastando ela para dentro do estacionamento. E eles estavam armados, com arma branca e não sei se era uma arma de verdade, mas parecia ser uma arma de verdade. Enfim. E era um grupo assim como 4 ou 5 barra pesada ali da comunidade do Boi Malhado. E aí eles arrastando porque ela é belíssima. E com a Carol eles não se metiam tanto porque a Carol era mais alta, sabe? Dentre nós. Ela tinha mais ou menos a altura da Larissa. E a Larissa que tava lá na outra ponta também tava atenta. A Melissa já tava perto, porque ela tava na mesma calçada, perto desse grupo. E aí começou a confusão quando eles tiraram as coisas, a Melissa não pensou duas vezes. Eu não sei de onde a Melissa tirou forças. A Melissa super delicada, super passável, um amorzinho de pessoa de se conversar. Uma delícia conversar com ela. Dentre todas ali era mais tranquila. E inclusive eu me identificava muito com ela quanto a essa tranquilidade, apesar de ser boca dura. A Melissa pegou um sofá, porque ela era muito amiga da Ellen. Ela pegou um sofá, meu amor. Uma mulher linda, com suas próteses, com o seu quadrilzão, porque ela tinha um quadril bem bonito de silicone, seu mega hair posto, super feminina. Ela pegou um sofá de 2 lugares, levantou esse sofá e pá, jogou em cima dos boys. Um deles ficou lá por baixo, desmaiado. E aí a Ellen pegou um, eu atravessei correndo, peguei outro. A Carol já veio também, pegou, a Melissa pegou. Todas, até a Larissa, que não se juntava, porque tinha essas discordâncias e tal, e ela sempre ficava destacada, veio também. E aí a gente se juntou e deu uma coça nos boys e botou eles pra correr. Eles falaram que não ia ficar assim, que eles iam voltar e tal, não sei o que. Então a gente decidiu ir embora naquela noite, depois que teve essa confusão toda. A gente ainda ficou mais ou menos 1 hora ali, porque a gente falou, não vamos deitar. Só que aí não tava rolando mais nada, já era tarde. E aí eu fui embora pra casa da Carol, passei esse dia com ela, a gente almoçou, foi uma delícia. A partir daí, eu comecei a ter um pouquinho de proximidade com a Ellen. A gente começou a fazer meio que um coleguismo. Ter um coleguismo, um respeito. Ela falou, nesse dia você ganhou meu respeito, porque enfim. E eu também ganhava o respeito porque eu ia comprar o padê, a farinha das meninas. Eu tava com cliente, aí elas pediam, me davam o dinheiro, eu ia até meu bairro, né, que é na outra ponta da Avenida Deputado Emílio Carlos. Comprava e trazia pra elas, e eu não usava nada nesse tempo, só fumava beck. Isso sim, desde sempre. E aí a gente começou a ter um pouco mais de interação, menos a Larissa. Larissa sempre no canto dela, sempre me xingando, sempre me ofendendo, me botando pra mais pra lá. Sempre pegando no meu pé. As meninas chamavam ela de Larissa Peito de Pombo, porque ela teve junção. Quando ela colocou o silicone industrial, ela teve junção nessa separação dos seios. Que geralmente se coloca um pedaço de madeira, de um cabo de vassoura, algo assim, e se faz uma armação para que ele não espalhe. Isso eu aprendi tudo com a Ellen, que a Ellen foi me contando que eu tinha interesse em colocar um silicone industrial no meu seio. Isso antes de colocar meu bumbum e tudo demais, hein? E criamos proximidade e tal, mas aí a Ellen foi pro centro, depois de um tempo. A Ellen foi pro centro e eu lembro que logo em seguida assassinaram a Carol. Mataram a Carol, que foi ali mesmo, no ponto onde ela trabalhava. Não sei se foi retaliação desses mavambos que fizeram isso com a gente e a gente enfrentou. Não sei. E por sorte eu não tava nesse dia.
mas eu soube de imediato, era mais ou menos umas 8, 9 da noite, ela tinha acabado de descer ali na rua e já tinham executado ela. Segundo contaram, foi um carro que passou atirando. E aí tudo mudou depois que a Carol faleceu e a Ellen já não estava mais ali, a Melissa não era tão presente ali. E aí eu dava de cara com a Larissa. E chegaram outras meninas também do meu bairro. A Gisele, a Monique e a Gabi. A Gisele é a única que ainda tá viva. A Monique e a Gabi já partiram, já foram mortas. Muito jovens ainda. Creio que elas nem chegaram à maioridade ou chegaram justo aos 18 e foram mortas ali aos 18. E aí elas começaram a descer e também botaram a gente pra correr, a Larissa. Botou a gente tudo pra correr, as menores de idade, as mais novas. Vai embora, vai embora, vai embora, que vocês não vão ficar. E aí eu voltei a amizade com a Dica também. O que a gente fez? A gente começou a descer e fundar um ponto ali na Inajal de Souza com a Rua dos Rodrigues. A gente ficava na praça ali e fazia PG ali. Fundou um novo ponto. Primeiro era só eu e a Dica. Depois veio a Gabi, Monique e a Gisele. E só que elas não vinham sempre. E eu lembro que num dia desses eu desci sozinha, tava lá sentada e a Gabi chegou. Depois que a gente já tinha sido expulsa do Cachoeirinha. E ainda era próximo. E aí a Gabi chegou, a gente tá ali conversando e tal, e a gente já tinha... Os bofs já tinham registrado de que ali a gente fazia os PG, eles iam, eles pagavam, a gente ganhava nosso dinheirinho, era bem. E aí, tô eu e a Gabi conversando, aí chega um Fusca com 2 homens dentro. O que estava no lado do passageiro parecia ter seus 22 anos, e segundo ele me contou, porque eu estive com ele, ele tinha 23. E o que estava do lado parecia ter uns 38, 40 anos, por aí, saber. E ele tava com um chapéu de cowboy. Quando eu vejo o carro com 2, eu já nem ficava muito perto, já tinha receio. A Gabi reconheceu o motorista, o do chapéu de cowboy, e começou a conversar com ele. Um cara bonito, com cavanhaque e tal, um homem preto, não retinto, forte, se via que era forte, ele tava com uma camisa, fazendo jogo com o chapéu de cowboy. Talvez eles até estavam vindo de algum forrozinho, alguma coisa que tem por ali. Ou do próprio Montanha Danças. E aí a Gabi conversou, aí ela falou, Sabrina, vem cá. Aí eu falei, tá, vou. Aí ela falou, vamos com eles, porque eles vão fazer o babado. Já conversei os preços, já tá tudo certo e eu já conheço o motorista. Então relaxa, fica de boa. Falei, então tá bom, vou confiar. O boy que tava no passageiro pegou, abriu a porta, levantou o banco, eu entrei, ele sentou do meu lado e a Gabi foi no banco do passageiro do lado do motorista, já que os dois se conheciam. A gente parou numa ruazinha ali, tava deserta. Se não me engano era uma escola, porque era um muro bem grande, ou era uma escola ou era uma fábrica. A gente parou numa ruazinha que dava de esquina com esse lugar, que era um muro bem grande. E quase não tinha vizinhos. E também era tarde da noite, acho que era 3, 4 da manhã, por aí. Volto. Eu confiava na Gabi porque eu já tinha feito um boy, eles estavam em 4 dentro do carro, e aí eles pararam no meu pé, a gente conversou, eu falei, eu só vou se for minha amiga. E eles pareciam ser gente boa, e eles falaram, ah, sim, a gente pode ir até pra praça ali, porque a gente tá indo pra praça, onde vai ficar bastante gente pra beber alguma coisa e tal, se vocês quiserem ficar lá com a gente, não tem problema algum, a gente leva vocês. E a gente falou, ah, vamos fazer um dinheirinho e depois beber de graça com eles. Tá ótimo. Já tava finzinho de noite. E a gente foi com eles, a gente fez o babado e fomos pra Rua dos Patins, junto com eles, ali na Cachoeirinha mesmo. E foi super legal essa noite, então eu confiei na Gabi, mesmo que no final da noite a gente teve uma confusão, porque eles disseram que sumiu alguma coisa de dentro do carro. Mas como a gente tirou as coisas que tinha na bolsa, tirou tudo e não tinha nada, então eu nem liguei de que a Gabi fazia isso. Eu achei que era a neura deles porque estavam bêbados e tal, mas foi confusão pouco e ficou por isso mesmo porque era algo supérfluo.
E aí eu entrei no carro, a gente parou, voltando pra Gabi nessa do Fusca. A gente dentro do Fusca ali, e aí começa o babado, o boy do meu lado já começou a me beijar, a gente começou a conversar, e foi onde ele me falou que tinha 23 anos. Eu falei, nossa, eu achava que você tinha 22 e tal. E eles lá na frente, a Gabi cantando a música pra ele. Aí rolou o babado, a gente fez tudo. Quando a gente terminou, falei, agora vocês vão deixar a gente lá de volta, né? Daí ele pegou e falou, peraí. O motorista pegou e falou, não, peraí, que eu tenho ainda que conversar com a sua amiga aqui. Fica tranquila aí. E aí eu vi que ele tava com essa mão mexendo debaixo do banco dele. Eu olhei aquilo, aí eu olhei pra Gabi, eu falei, Gabi, cuidado. Quando eu falei, Gabi, cuidado, ele tirou. Quando ele tirou, era uma faca dessas de exército, que vem banhada e tudo. Era faca de exército. E aí ele desembanhou na mesma hora e a Gabi já ficou assim, né, presa entre o banco e a porta. Com medo, ela, calma, calma, calma. E aí eu peguei e falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Já comecei a chorar. Daí ele pegou e falou, ei, você cala a boca. Cala a boca, o motorista falou. E então o menino que tinha ficado comigo, que tava do meu lado, pegou, me abraçou e falou no meu ouvido, fica tranquila, isso é coisa deles, não tem nada a ver com você. E me abraçou. E eu chorando, ele pegou e falou, não fala nada, porque senão pode sobrar pra você, então fica quietinha. E ficou aqui, aí ele beijava meu pescoço, aí ele vinha, virava meu rosto. Enquanto ele tava falando, se lembra daquele dia, você me roubou, você pegou o dinheiro que tava na minha carteira e não sei o quê. E eu comecei a chorar, eu falei, pronto. A Gabi realmente tinha roubado o menino da outra vez, que eu acho que tinha sido numa semana anterior. A Gabi tinha roubado o negócio do menino de dentro do carro e ela fez o mesmo com esse cara e por isso ela tá passando por isso. E ela pegou e falou, eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei, eu não roubei. Ele pegou e falou, como se só tava eu e você dentro do carro, como é que some? Eu revirei tudo e não tá, não sei o que. Daí ela pegou e falou, você tá ficando louco. Quando ela falou, você tá ficando louco, ele desembainhou essa faca. Eu falei, pronto, ele vai matar ela. E eu falei, não! Aí o menino tampou minha boca. O menino tampou minha boca, ele pegou a faca. Por sorte, ele não deu de assim. Ele bateu de assim na perna dela. Com a faca. Pá! Nisso que ele deu de assim. Aí ela pegou, gritou e abaixou a cabeça. Quando ela gritou e abaixou a cabeça, ele passou a faca pra outra mão e deu um soco na cara dela. E eu em pânico. E o menino me agarrando, eu não conseguia me mexer, já não podia gritar porque ele tava tampando minha boca. Falei, eu vou morrer aqui mesmo. E comecei a chorar. Falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Por coisa que eu nem fiz. Por estar junto com outra pessoa. Eu vou morrer. Ai. E aí ela pegou e falou, tá, desculpa, eu assumo, fui eu, porque eu precisava, eu tava com fome, não sei o quê. Enfim, deu as justificativas dela. E aí ele bateu mais nela. Quando ele virou pra me bater, aí o menino pegou e falou, nela não. Nela não. Foi ela quem te roubou? E eles eram primos. Foi ela quem te roubou? Ele pegou e falou, não foi, mas ela tá junto, é igual. Ele pegou e falou, não, você não vai bater nela na minha frente. E aí ele abriu a porta do passageiro pra Gabi sair e empurrou ela. Jogou ela na rua. E aí ele pegou e falou, vai, 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 sai da minha frente, porque senão eu vou te matar. Falou pra mim. Ele abriu a porta do lado dele, levantou o banco pra que eu passasse. E aí quando eu fui passar, ele me deu uma pesada nas costas. E eu caí de cara no chão. Eu caí de cara no chão. E aí ele com a faca assim apontada, ele abriu a calça, fez xixi ali no chão. E eu caída, porque eu fiquei congelada. A Gabi já tava correndo do outro lado da rua. E aí ele pegou e falou, eu não quero ver vocês mais aqui. E aí eu consegui levantar, porque a Gabi veio até mim e me ajudou a levantar. E a gente saiu correndo. A gente saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo. E aí a gente voltou lá pra Rua dos Rodrigues. Foi onde a gente conversou meio escondidinhas ali, porque tinham duas praças, né? Uma das praças tinha mais árvore e tal, e as árvores de tronco largo. E a gente se escondeu por ali, pra se limpar um pouco limpar mais ela, né? Porque ela tava com o nariz sangrando e a boca cortada.
E o que eu tinha era o chute nas costas. E alguns arranhões porque eu tinha caído e tinha raspado, sabe? Caí de mau jeito e raspei no asfalto. E eu não caí nem no asfalto, eu caí no meio fio, assim, entre a calçada e a rua. E por isso eu me ralei mais. E na vala, né? E aí, beleza. Suponho que eles foram embora. E a gente continuou descendo ali mais um tempinho, assim, mais alguns anos. E não voltou a ocorrer nada disso. Algumas vezes a gente tinha que enfrentar alguém dali, de alguma comunidade que queria expulsar a gente. Mas a gente fazia renitente, principalmente quando tava eu e a Dica, a gente enfrentava. Ou até mesmo quando eu tava sozinha ali, eu enfrentava e ficava da mesma forma. Enfim. Mas esses foram os perigos iniciais, assim, que eu tinha passado. De estar próxima a que acontecesse o pior, né? E aí, justamente por conta da Gabi, eu aprendi que eu não deveria ficar tão em função junto com outras meninas, em grupinho, não confiar tanto e fazer o meu sozinha. Me serviu de aprendizado, mesmo que eu não fosse numa rua grande, num local de máximo job, sabe? Mesmo que fosse um local ali provisório e só um local sem dono, digamos, sem cafetão, sem cafetina, que a gente podia exercer a liberdade de vender nosso corpo sem que ninguém explorasse. Mas a noite sempre foi muito perigosa, muito, muito perigosa. E falando da Gisele, que a Gisele continua viva, e fico muito feliz por isso, porque ela é uma sobrevivente. A Gisele, pouco tempo depois da gente estar ali pela Rua dos Rodrigues e tal, eu lembro que ela descia ali perto do CTN, do Centro de Tradições Nordestinas. Mesmo lugar onde quebraram meu nariz, muitos anos depois do que aconteceu com a Gisele. E aí a Gisele estava por ali, ela foi fazer PG, e aí ela baixou pra falar com o cara que tinha parado pra ela. Quando ela baixou, esse cara tava com uma arma. Foi ela abrir a boca e ele disparou. Não me pergunto se tinha alguma coisa, se não tinha. O que importa é o fato violento e absurdo de uma pessoa só porque você abaixou pra responder ela porque ela parou no seu pé, ele já tirar uma arma e dar um tiro sem mais, sem te falar um nada. Deu um tiro. Por sorte, como ela tava com a boca aberta, o tiro passou direto. Eu acho que ele entrou por aqui e saiu por aqui. Entrou por baixo e saiu por cima. Eu sei que foi isso. Entrou por um lugar e saiu pelo outro. E não pegou nada ali muito grave. Claro, deslocou o maxilar dela. Ela ficou muito tempo internada, se recuperando. Ela ainda tem uma cicatriz, ou as duas cicatrizes. E foi basicamente ali por esses tempos onde aconteceu isso com a Gabi, comigo e com a Gabi. E foi a Gisele quem me deu a notícia de que a Gabi e a Monique já tinham partido, porque tinham acabado com a vida delas muito, muito precocemente. Mas eu não sei, a Gabi tinha esse histórico. A Monique eu já não sei, a Monique era preta, usava um calicalon até aqui a cintura, todas pequenininhas assim, mais ou menos da mesma altura. Eu era mais velha do que elas nesse tempo, acho que era 17 e elas tinham seus 15. E, enfim, eu lembro delas assim com carinho porque eram muito jovens, muito menininhas, menores de idade, no início da transição e infelizmente aconteceu isso. Mas, devido ao histórico da Gabi, né, o que aconteceu com ela talvez seja algo que foi buscado. E talvez ela só não morreu naquela noite porque eu estava ali, porque o primo dele também não permitiu. Porque senão tínhamos morrido as duas. Disposto ele estava. E ele só queria que ela assumisse o que ela tinha feito.
muito triste. Esses foram os primeiros perigos que eu passei, que foi ali, pela região da Zona Norte, onde eu moro, onde eu cresci, lugares onde eu frequentava. Começou com as batalhas internas pela disputa de espaço e competitividade com outras mulheres trans que encrencavam comigo e queriam me tirar desses espaços. E depois a gente passa pela violência praticada pelas comunidades, pelos moradores locais e também pelos frequentadores desses points, né? E até o caso de cliente que volta para se vingar porque alguma gata fez alguma coisa com ele. E como ele disse pra mim, eu escutei isso tantas vezes, elas são iguais, se ela fez, essa daí também faz. Querendo justificar a retirada de 2 vidas, mate 2 pelo preço de uma. Absurdo. Bom, gente, esses são os primeiros perigos. Eu volto num outro vídeo para contar próximos perigos que eu passei. E vou tentar fazer de maneira cronológica como eu fiz com essa, tá? Não sei quando, mas farei a continuação desses perigos que a gente passa na pista, no job, tá bom? Um beijo pra vocês e eu vou continuar sendo a Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri. Tchau. Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.